Boa noite, gente. Meu nome é Daiane. E o meu é Tayara. Nós somos do 9º período de Psicologia da Faculdade do Futuro e hoje nós vamos falar um pouco sobre a abordagem clínica psicanalítica. Então, hoje nós iremos falar de Freud! Vamos começar com uma frase histórica, na qual ele expressa todo o seu sentimento e amor pela psicanálise. A psicanálise é uma criação minha não, de Freud. Durante 10 anos fui a única pessoa que se interessou por ela e todo o desagrado que o novo fenômeno despertou em seus contemporâneos desabou sobre minha cabeça em forma de críticas. Então, podemos ver que a psicanálise ela veio sofrendo uma crítica em relação às outras abordagens. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, gente, a psicanálise surgiu nos anos de 90, como já foi dito por Freud. Então, ele tinha o interesse de achar um tratamento efetivo para pacientes com sintomas neuróticos ou histéricos. Então, ele conversava com os seus pacientes. Com essa conversa, ele acreditava que seus problemas eram de origens inaceitáveis culturais. Então, os seus desejos eram reprimidos do inconsciente e suas fantasias de natureza sexual. Hoje em dia, né, há diversas escolas. E o método básico da psicanálise é a interpretação da transferência de resistência com a análise da livre associação. O que isso quer dizer? Que o analisante, numa postura relaxada, que a gente diz o famoso divã, é solicitado a dizer o que lhe vem à mente. Quais são seus sonhos, quais são suas esperanças, os seus desejos e fantasias. E são interesse como também as experiências vividas nos primeiros anos de vida em família, que seria o primeiro contato social que a criança tem. E o analista, ele simplesmente escuta, fazendo comentários somente quando no seu julgamento profissional visualiza com crescente oportunidade para que o analisante se torne consciente. Então, ele não pode fazer julgamento próprio, a não ser o que a sua profissão exige. Não pode misturar uma coisa, o pessoal do profissional. E os conteúdos reprimidos que são supostos a partir de suas associações. O analisando, ele tem que manter uma relação de empatia entre o paciente e o terapeuta, que vai gerar um sentido de neutralidade, uma postura de não julgamento, visando um ambiente mais seguro para que assim a terapia venha surtir efeito. E qual foi a originalidade do conceito do inconsciente introduzido por Freud? Bom, a originalidade teve a proposição de uma realidade psíquica, caracterizada dos processos inconscientes. Então, é preciso diferenciar o inconsciente sem consciência do inconsciente, conforme foi elaborado por Freud, que diz a respeito de uma instância psíquica na constituição da personalidade. Uma coisa que eu estava observando, que eles colocaram uma crítica em questão de como observar o inconsciente, de como Freud teve o mérito, né, do termo inconsciente, de perguntar se foi possível a ele ter aquele acesso ao inconsciente para ter tido a oportunidade de verificar esse mecanismo. Já que não é justamente o inconsciente que dá as coordenadas da ação do homem na sua vida diária, segundo Freud. E nesse sentido que Freud formulou a expressão da psicopatologia da vida cotidiana, como observá-lo pelos efeitos inconscientes. A pergunta que ele responde aqui, por uma causa, pode ser respondida por uma reflexão sobre a eficácia do inconsciente ou a eficácia que se dá em um processo temporal que não é cronológico, mas lógico. Não é possível abordar diretamente o inconsciente, o conhecermos somente na sua formação, que seriam os atos falhos, os sonhos, os xistes e os sintomas. Sobre a inconsciência. Então, o outro ponto a ser levado
que ela introduz na dimensão da consciência uma opacidade. Então, isso indica o modo no qual a consciência aparece, não como instituidora de significatividade, mas sim como receptora de toda significação desde o inconsciente. Então, pode se perguntar de que modo a consciência pode estar informando sobre o processo da investigação psicanalítica, a menos que fosse precisamente uma consciência. Podemos responder isso através, segundo Freud, que é através das correntes das dissensões e críticas que diversas dissidências da matriz freudiana foram sendo verificadas ao longo do século XX. A psicanálise encontrou seu apogeu nos anos 50 e 60. Entre as principais dissensões, registra-se a de Reich, em 1930, e a de Fromm, um pouco depois, preconizando esta psicanalista que o estudo do amor deveria superar a visão sexista e vigente. Podemos ver também a visão da psicanálise, segundo Freud, que trouxe avanços, principalmente nos estudos mais atuais. Podemos observá-los no caso da aprendizagem, da cura de fobias, traumas, medos, o estado emocional e outras contribuições de mecanismo de problemas transderivacionais do cérebro. A sua contribuição para o conhecimento humano e a sua psicologia é inegável, então não existe essa crítica que, segundo as outras abordagens, vem sobre a psicanálise. Ela tem sim o seu principal papel, né, no caso da psicologia, porque foi através dela que surgiu as outras abordagens que vem crescendo aí no ramo da psicologia. O verdadeiro choque moral provocado pelas ideias de Freud serviu para que a humanidade rompesse seus tabus e preconceito na compreensão da sexualidade. Em 95, a psicanálise completou um século como a ciência do inconsciente, porque além de ciência, ela também é um método de tratamento de doenças psíquicas, inclusive um método de pesquisa. A fonte teórica inicial da psicanálise é a neuropsicopatologia. Após Freud, muitas outras psicanalistas contribuíram para o crescimento do campo teórico da psicanálise, pois todo conhecimento científico é acumulativo e progressivo. A formação de um psicanalista é um processo lento, longo e difícil. É feita em institutos de psicanálise de instituições psicanalíticas. Entretanto, é comum confundir psicólogos com psicanalistas. Por que eles abordam essa questão? Porque, como foi mencionado acima, existem institutos de psicanálise, onde você se forma para ser um psicanalista em apenas 2 anos e você pode exercer a função. Enquanto a diferença para um psicólogo é que ele estuda 5 anos e tem todas as abordagens. Então, é muito comum as pessoas confundirem, fazer essa confusão. Antigamente tinha muito disso, né? As pessoas faziam lá um curso de psicanálise que durava mais ou menos 2 anos e já montava uma clínica e já atendia. Aí muita gente confunde com psicólogo em psicanálise, porque, como ela já disse, são 5 anos de estudo. Então é bem diferenciado, né? Exatamente. A psicanálise, o Freud, né, veio iniciar os seus estudos através da sexualidade humana, onde o berço da vida e do amor pode ser ao mesmo tempo o berço de neuroses, psicoses, desvios narcísicos de personalidade e é também a nascente inicial da psicanálise. A sexualidade, segundo Freud, deve ser entendida em seu sentido amplo e não restrito, ou seja, a sexualidade como manifestação do prazer no organismo. Vamos falar um pouco da cura psicanalítica, segundo Freud? A cura psicanalítica é um processo lento e gradativo. Quando uma pessoa precisar de um psicanalista, deve recorrer a uma instituição psicanalítica
que lhe indicará alguns nomes para sua escolha. Um dos grandes empecilhos para o tratamento psicanalítico é o alto custo das consultas e do tratamento por consequência. O que ele faz da psicanálise algo restritivo às classes mais abastadas. Então, essa situação é verificada em nível mundial, mesmo em países de alto padrão de vida. Quando ele cita a questão ali de escolher a abordagem, né? Os nomes para a sua escolha, seria dos autores, porque tem vários autores que contribuem para a linha psicanalista, sendo eles, por exemplo, o Alfred Adler, o Freud, o Erich Fromm, o Carl Jung, o Lacan, a Melanie Klein, o J.B. Portales e o Donald Winnicott. Então, cada um tem a sua visão na crítica psicanalítica, a sua linha, e você pode estar escolhendo um desses autores para então estar se especializando e estar aplicando a terapia na abordagem psicanalista. Nós vamos falar um pouco sobre os méritos e as contribuições que Freud teve até hoje, né, até a sua década que deu de continuação. Vamos falar um pouco de suas obras? Para dar início às suas obras, Freud se isola em Viena, mantendo-se longe das discussões aos rumos do movimento psicanalítico. Então, neste tempo, ele elabora suas 3 obras fundamentais, que é Além do Princípio do Prazer, que foi criado em 1919 e 1920, A Psicologia do Grupo e a Análise do Ego, que foi em 1921, e O Ego e o Id, que foi em 1923. Sua filha Ana, ela é admitida da Sociedade Psicanalítica de Berlim. Então, ela tomou frente aos cuidados do pai, tornando sua porta-voz, editando suas obras e assumindo a direção do movimento psicanalítico de Viena. Então, quando a psicanálise vive seu momento esplendor, Freud observa as mudanças sociopolíticas que se processavam na Europa, publicando em 27 o seu livro O Futuro de uma Ilusão, que foi lançado em 1930. Então, resumindo o que foi dito, né? O mérito de Freud não é simplesmente o de poder explicar algo, mas de ter iniciado uma área muito importante da nossa ciência, nossa psique e o subconsciente. Jung levou essas teorias adiante e outros seguiram. Hoje em dia, o mais espetacular pesquisador é Rupert Sheldrake, com suas teorias do campo morfogenético ou simplesmente mórficos, que ele dá continuidade de Freud e Jung nas suas pesquisas, onde que ele inclui o DNA, o raciocínio, a memória, o arquétipo, a ressonância mórfica e o subconsciente coletivo. Sheldrake une a teoria dos campos mórficos com o conceito de Jung dos arquétipos. Se algo existe em algo, deve ter uma forma ou amostra arquétipo que o representa, algo como o DNA, criado por um grande arquiteto. O mais importante nesse pensamento é que tudo pode mudar e tudo pode evoluir. E assim, a gente termina hoje a conclusão do nosso estudo sobre a introdução, o mérito e as críticas sobre a abordagem psicanalítica do autor Freud. Até a próxima.